Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Para quem não lembra, Rodrigo de Biologia. E hoje a gente está continuando o estudo das moléculas orgânicas. Especificamente, é o capítulo 9 do livro de vocês. E aí a gente vai estar vendo então aqui as proteínas. Para isso, vou fazer o espelhamento aqui para a gente assistir algumas figurinhas, ver os slides que a gente vai participar da aula de hoje. Tá? Então, proteínas, né? A gente de cara, quando fala de proteínas, pensa logo em massa muscular, né? Devido ao famoso whey protein dos dias de hoje, né? O consumo pelas pessoas que querem manter ali uma massa muscular maior, ou até mesmo para facilitar a redução das taxas lipídicas de gordura no corpo, por exemplo. Mas a gente tem que lembrar que as proteínas, elas são abundantes no nosso corpo e tudo isso está atrelado a uma diversidade absurda de funções que elas desempenham para as nossas células, para os tecidos, para os órgãos, para os seres vivos. Só que aqui a gente tem algumas opções delas. Tá? Então, por exemplo, função da proteína energética, a famosa albumina, né? Essa albumina, lá embaixo na tabelinha, tem alto valor biológico e está presente, por exemplo, na clara do ovo, no leite, no sangue. Pode ser utilizada como fonte de energia, quebrada, degradada, para liberação de ATP. Outra função importante é estrutural. Estrutural, como por exemplo, colágeno e queratina. Aí olha na tabelinha de novo, colágeno, proteína resistente encontrada na pele, nos ossos, tendões, cartilagens. Então vai dar ali uma resistência, né? E a queratina é uma proteína impermeabilizante que está presente, por exemplo, na pele, na unha, né? Dando aquela estrutura mais rígida, como, por exemplo, as nossas unhas são. Função de defesa, temos aqui os famosos anticorpos. Essa, junto com a próxima função, defesa enzimática, e mais a terceira, transporte, são as duas mais importantes quando a gente pensa em vestibular. Tem uma frequência maior de aparecer, né? Mas, voltando para os anticorpos, reparem que os anticorpos lá na tabelinha, lá embaixo, está dizendo, são proteínas solúveis com função imunológica, ou seja, eles reagem com os invasores antígenos para fazer o combate deles do nosso corpo. Função enzimática, galera, essa daqui é tão importante, mas tão importante, que vai ter no próximo capítulo do livro de vocês somente a abordagem dessa função. Então, força na peruca e aguenta até o próximo capítulo para essas enzimas. Tudo bem? Transporte, função realizada pela hemoglobina. Então, as moléculas gasosas são transportadas pelo sangue e, especificamente, tem a participação da hemoglobina, da proteína presente nas nossas hemácias. Tá? Função reguladora, a insulina é uma delas, reguladora porque aqui vai estar atuando como hormônio, controlando, por exemplo, né, a taxa de glicose sanguínea, quando está alta, por exemplo, a gente secreta a insulina no sangue para que ela jogue para dentro das células, diminua o teor de glicose no sangue. E contração, actina e miosina, como a gente também vê na tabelinha, são proteínas importantes para a nossa contração muscular. Então, reparem que tem várias funções importantes para as proteínas, tudo bem? E aqui a gente detalhou algumas dessas, tá? Dando continuidade, então, nós vamos ver agora aqui a estrutura de um AA. Rodrigo, AA não é alcoólico anônimo, é aminoácidos, né? Reparem que esses aminoácidos existem 20 tipos na natureza. E o que é o aminoácido, Rodrigo? Não estou lembrando. Então, na verdade, o aminoácido vai ser para a gente a subunidade de uma proteína. Na prática, o que significa isso?
Lembra, a proteína é uma molécula gigante e ela é formada, então, por partes menores, as subunidades. Na medida que eu junto as subunidades, eu formo, por exemplo, aqui, nesse caso, uma proteína. O nome dessa subunidade proteica é sempre aminoácidos. É como se a gente pensasse numa parede. A parede é uma pilha de tijolos. Então, cada tijolo vai ser a unidade básica daquela parede. O tijolo, para a gente aqui, vai ser chamado de aminoácidos e o empilhamento desses tijolos, desses aminoácidos, vai resultar na minha proteína, que pode ser chamada proteína ou, como está escrito aqui em vermelhinho, ó, polipeptídeos, certo? Existem, galera, 20 tipos de aminoácidos na natureza. Só 20. Mas esses 20 aminoácidos podem se ligar de diferentes formas. E a ligação entre eles, a gente vai chamar de ligação peptídica. É essa ligação que ocorre por desidratação que vai permitir a união dos aminoácidos, a construção das proteínas. Mas isso a gente vai ver com maiores detalhes já já. Voltando a falar dos aminoácidos, a gente pode classificá-los para a nossa espécie humana, por exemplo, em 2 grupos. Os aminoácidos naturais, que correspondem aos 12 dos 20, e os aminoácidos essenciais, que são 8 aminoácidos daqueles 20. Na prática, então, significa que nós temos desses 8 aminoácidos essenciais, sendo assim classificados porque o corpo não produz. Então, eu preciso obrigatoriamente ingeri-los através do alimento, da comida. Os aminoácidos naturais, eles são gerados por processos químicos dentro do corpo. Então, a necessidade maior é dos essenciais na nossa dieta alimentar. E quando a gente fala disso, a gente não pode esquecer que aqui no Brasil a gente tem em grande quantidade uma combinação que é tida como perfeita para esses aminoácidos, que é o famoso arroz e feijão, né? O arroz e o feijão, essa mistura, essa combinação, eles contêm os 8 aminoácidos classificados como essenciais para o nosso organismo. Reparem que aqui o arroz ele tem de forma exclusiva 2 desses aminoácidos, triptofano, metionina. O feijão tem outros 2 que só existem nele, nessa combinação, que seria a lisina e isoleucina. E a mistura tem 4 tipos de aminoácidos que existem nesses 2 alimentos, nessas 2 fontes. O nome desses 4, valina, leucina, treonina e fenilalanina. Rodrigo, eu preciso decorar esses nomes, né? Não. Na verdade, o mais importante aqui você lembrar é que os aminoácidos essenciais o corpo não gera. Então, eu tenho que ingeri-los, eu tenho que consumir fontes com esses aminoácidos. E a mistura do arroz e do feijão vai ser perfeita para gerar essa nossa quantidade necessária para as células do nosso corpo. Aí, quando a gente fala da estrutura de um aminoácido, a gente tem que lembrar do seguinte. O aminoácido, reparem nessa figurinha onde está escrito a fórmula geral de um aminoácido. A fórmula é carbono e o carbono fazendo 4 ligações simples. Dessas 4 ligações, eu tenho aqui um desses grupos, é o NH2, conhecido como grupamento amina. Do outro lado tem COOH, que é o grupamento carboxila. E para cima tem aqui o hidrogênio. Esses 3 grupos, eles existem nos 20 tipos de aminoácidos. O que vai diferenciar um aminoácido do outro e gerar essa diversidade de 20 tipos
é esse que está aqui em vermelho, abreviadamente chamado R. R de radical. Galera, esse cara daqui é a diferença, é o que diferencia um aminoácido do outro, e a gente vai ver uma tabelinha com esses radicais diferentes, formando os 20 tipos que a gente acabou de dizer. Antes, o que você não pode esquecer é a composição dessa fórmula. Tudo bem? A gente já vai entender porque, para isso, eu preciso ver a ligação de um aminoácido no outro. Antes da gente ver essa ligação peptídica sendo desenvolvida, reparem na figura lá embaixo. Eu tenho aqui um aminoácido ligado ao outro. E esse cordão de aminoácidos está conectado por uma linha que aqui seria chamada de ligação peptídica. Então, reparem, nesse exemplo aqui de baixo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos e entre eles quantas ligações? 5. Repare que o número de ligações é sempre um número menor do que a quantidade de aminoácidos daquela estrutura. Para você não decorar nada, lembra que tem um macete muito fácil para isso. E a partir desse macete, a gente pode fazer a projeção de uma molécula maior. Vamos supor aqui a minha mão e os 2 dedos. Cada dedo eu vou chamar de aminoácido. Se eu quiser juntar um dedo no outro, eu tenho que preencher esse único espaço presente. Então, para cada 2 aminoácidos, eu preciso fazer uma ligação peptídica. Vamos supor que agora eu tenho 3 aminoácidos. Se eu tenho 3 aminoácidos, eu preciso de 2 ligações peptídicas. E é essa a ideia que a gente vai ter. Então, sempre o número de ligações é um número menor do que a quantidade de aminoácidos. Na nossa próxima figura, agora sim, eu estou vendo como ocorre a ligação peptídica. E isso é importante, porque tem muitas questões cobrando esse tipo de assunto para a gente. Reparem aqui que glicina é o nome de um aminoácido. Alanina é o nome de outro aminoácido. O que vai acontecer para eles se juntarem? Está vendo o símbolo de mais? Primeiro, as 2 moléculas estão estabilizadas. Então, eu tenho que desestabilizá-las. Isso, na prática, significa que elas vão perder algum elemento químico. E aí, aquela ligação que estava presa a alguém fica livre, disponível para juntar um aminoácido no outro. Então, o aminoácido da esquerda, chamado glicina, lá naquele grupo carboxila dele, que era o COOH, ele vai perder o OH, esse grupo que é chamado de hidroxila. Se o OH sai, esse OH vai ficar livre, vai ficar disponível para se ligar a alguém. E aí, olha que legal, a alanina vai lá no grupamento amina dela perder um hidrogênio. Então, reparem que essa ligação do nitrogênio vai ficar livre de um lado e aquela ligação do carbono que perdeu o OH ficou livre também. O que eles vão fazer? Vão se juntar. Então, a ideia é que, ao perder o OH de um lado e o hidrogênio do outro, esses caras se juntam. Reparem aqui agora na direita, esse dipeptídeo, ou seja, esses 2 aminoácidos ligados, tem o C com o N. Só que o C da dupla O, que era aquele lá do início da glicina, se juntou com o nitrogênio, que tem agora só um hidrogênio. Então, o carbono volta a ficar aqui estabilizado, fazendo as 4 ligações dele, e o nitrogênio volta a fazer as 2 ligações para também ficar estável. Essa ligação entre o carbono dupla oxigênio e carbono nitrogênio
essa daqui, ó, ligação, a gente chama de peptídica. Reparem que para ela ser criada, eu perdi o OH de um lado e o H do outro. Então, a perda desse OH da carboxila e a perda desse hidrogênio do grupamento amina do outro aminoácido permitiu ali a liberação de água. Por isso que a gente vai falar que a reação, né, química que junta os aminoácidos ocorre por desidratação. Olha lá no final do processo, ó, mais H2O. Ou seja, essa reação de unir aminoácidos ocorre por desidratação, porque libera água. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui então na figura. Ó. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos e, como a gente falou agora, o número de ligações peptídicas é 1 menor do que a quantidade de aminoácidos. E aí, ó, se para criar a ligação peptídica eu preciso de 2 aminoácidos, eu tenho 5 aminoácidos, logo nesse exemplo eu tenho 4 ligações peptídicas. E lembrando que para criar essa ligação foi perdida uma molécula de água, foi liberada, ocorreu uma desidratação. Então, o número de ligações peptídicas é igual à quantidade de moléculas de água liberadas. Então, eu posso fazer essa reflexão daqui, ó. A ligação é a mesma quantidade que a água liberada. Então, se eu tenho 4 ligações peptídicas, 4 moléculas de águas foram liberadas nessa síntese proteica. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na figura aqui embaixo à esquerda? Reparem, ó, carbono, dupla O, ligado a nitrogênio. Esse cara daqui é a ligação peptídica. Então, se esse cara é a ligação peptídica, vou rabiscar aqui para vocês uma informação. Vou separar os aminoácidos. Ó, separei, cortando essa ligação peptídica. Separei, cortando essa outra, esta e aquela. Então, se eu quebro aquelas ligações peptídicas, eu estou contando agora 1, 2, 3, 4 e 5 aminoácidos. Eu tenho 5 aminoácidos e, se você observar essa parte de cima deles, eu tenho aqui, ó, em destaque meio rosa, né, a diferença de um aminoácido para o outro. Reparem que são grupos diferentes. Ó, um é o CH2OH, o outro é só um hidrogênio. Aqui já tem essa parte maior, CH3, e outra parte maior. Ou seja, se eu comparar esses grupos em destaques um com os outros, eu vou ver que são 5 grupos diferentes. Então, esse cara em destaque é aquele cara lá do início, que a gente chamou de radical. Se são 5 radicais diferentes, é porque esses aminoácidos são diferentes. Então, ali eu tenho 5 aminoácidos diferentes sendo ligados para formar uma proteína. Vamos dar uma olhadinha na próxima imagem. Quer ver? Ó? Vou anotar, vou adiantar a nossa figurinha, porque isso aqui foi uma imagem que caiu, por exemplo, numa questão de prova nossa já, né? Nossa, que eu digo de vestibular mesmo, tá? Então, ó, primeira informação que a gente vai lembrar é o seguinte: eu tenho que separar as ligações peptídicas, porque aí eu vou enxergar os aminoácidos. E a pergunta para essa questão era exatamente isso. Era qual a quantidade de aminoácidos diferentes que existem na proteína da imagem.
Então, ó, eu tenho que localizar primeiro a ligação peptídica. Então, ó, C dupla O com nitrogênio, essa ligação peptídica, eu estou quebrando ela. Ó, C dupla O oxigênio, vou separar essa ligação peptídica. C dupla O nitrogênio. Opa, mais uma ligação peptídica. E a última, ó, C dupla O com nitrogênio, separei mais uma ligação peptídica. Já identifiquei que eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 aminoácidos. Só que a pergunta não era a quantidade de aminoácidos, era quantos aminoácidos diferentes. Então, se algum deles se repetir, por exemplo, eu tenho que desconsiderar, porque é o mesmo. E aí eu tenho que agora, já que eu separei os aminoácidos, eu tenho que identificar um radical. Lembra da seguinte informação, olha lá em cima na figura, ó, da esquerda. O carbono ele tem que ter um hidrogênio, tem que ter um grupo amina e tem que ter um grupo carboxila. O que sobra é o hidrogênio. Então, vamos identificar os radicais agora. Esse NH3+, é o nosso grupo amina modificado. Ao invés de NH2, NH3+. Então, esse é o amina. Esse aqui é um hidrogênio. E o C dupla O era aquele que era da carboxila, lembra? E perdeu o OH. Então, ó, esse é carboxila, esse é amina, esse é hidrogênio. O que sobrou? Outro hidrogênio. Então, esse primeiro aminoácido tem como radical o hidrogênio. Olha o segundo aminoácido. Eu tenho o grupo amina, o grupo carboxila e o hidrogênio. O radical é o CH3. Agora, olhando esse outro aminoácido, o terceiro, ó, grupamento amina, carboxila, hidrogênio. Isso daqui é o nosso radical. O quarto aminoácido tem um grupo amina, carboxila e hidrogênio. Esse grupo passa a ser o radical do quarto aminoácido. O quinto, nós temos um grupamento amina, carboxila e hidrogênio e como radical o hidrogênio. Se a gente compara esses radicais, a gente vai perceber um caso onde o primeiro e o último aminoácido eles são os mesmos, porque aqui ó, tem como radical o hidrogênio. Então, na minha contabilidade, a pergunta era quantos aminoácidos diferentes. Então, se ele quer saber quantos aminoácidos diferentes eu tenho, eu vou ter que contar aqueles com radicais únicos. Então, o primeiro e o último conta como um aminoácido. Que, se a gente analisar os três aqui, ó, o segundo, o terceiro e o quarto, esses radicais são diferentes. Então, o primeiro e o quinto é igual, o segundo tem um radical diferente, o terceiro é diferente e o quarto é diferente. Então, no total, eu tenho 5 aminoácidos, porém, 4 aminoácidos diferentes, porque o primeiro e o último é o mesmo tipo. Tudo bem? Então, essas questõezinhas, o que você não pode esquecer, primeiro, identificar a ligação peptídica, separar um aminoácido do outro e aí localizar o radical, para não ter problema. Tá? Vou apagar aqui esses rabiscos para a gente mudar o nosso slide e ver ali outras figuras que são importantes para a gente relacionadas às proteínas. Então, continuando o nosso estudo, aqui é aquela tabelinha que eu prometi para vocês. Reparem que aí ó, eu tenho os 20 tipos de aminoácidos. O que está destacado aqui em rosa são os radicais. Reparem que não tem nenhum radical se repetindo. E, de acordo com esse radical, ele tem propriedades químicas, né?
Rodrigo, preciso decorar esses nomes. Não, não, não. Né? Não vai ter pesadelo com eles, tudo bem? Na verdade, o que você tem que saber? É que a diferença de um para o outro é o radical. Só isso. Aí aqui, como a gente acabou de dizer, então, ó, o que difere um aminoácido do outro? É o grupo radical. Agora, se o grupo radical é aquele que difere um aminoácido do outro, eu tenho que agora analisar a diferença de uma proteína. Se eu vou analisar a proteína, cuidado, não é só o radical, né? Então, ó, o radical é o que determina o meu aminoácido. E o que determina uma proteína ser diferente da outra? Não é só o tipo de aminoácido que eu estou usando. Eu posso analisar a sequência, ou seja, cada aminoácido tem uma sequência específica, cada proteína tem uma sequência específica, ou a quantidade. Vamos supor, tem proteínas que são diferentes entre si, porque uma tem 30 aminoácidos na sua estrutura, o outro tem 50, tem 100. Então, a quantidade provoca essa diferença das proteínas. Em relação à sequência, vamos supor, eu posso ter primeiro aminoácido sendo chamado de glicina e o segundo de alanina, certo? Se por acaso eu inverter essa ordem, o primeiro sendo o aminoácido alanina e depois o aminoácido glicina, apesar de serem os mesmos aminoácidos, a ordem é diferente. Então, se a ordem, se a sequência está diferente em cima e embaixo, eu vou resultar numa estrutura de proteína diferente. Certo? E o tipo é o mais fácil, né? Aqueles 20 tipos, eu posso utilizar só 2, 5, posso usar os 20. Então, os tipos vão determinar essa estrutura proteica distinta uma da outra, certo? Então, é importantíssimo a gente lembrar essas formas de diferenciação da proteína ou de um aminoácido para o outro. Continuando, então, aqui, nós vamos agora para a famosa estrutura proteica, que, depois dessa ligação entre os aminoácidos, ela vai receber uma estrutura tridimensional. Reparem que aqui no início, ó, a estrutura da proteína, formada por aquela cadeia linear de aminoácidos, a gente vai chamar de estrutura primária. A estrutura primária, galera, é quando o aminoácido 1 está ligado no 2, o 2 está ligado no 1 e no 3, e assim vai. Ele está preso com o da frente e o de trás. Só isso. Então, eu tenho apenas aquela ligação peptídica, permitindo essa sequência reta, linear, na estrutura primária. A helicoidal é quando o aminoácido 1, por exemplo, ele interage com um aminoácido um pouco mais distante que o 2. E aí a fita vai ganhando essa torção, vai virando um formato de hélice. Por isso a estrutura secundária é chamada de helicoidal, formato de hélice, né? Ela vai dando ali uma espiral. Quando essa estrutura se compacta mais ainda, porque os aminoácidos aumentam o grau de interação entre eles, eu vou ganhar uma estrutura chamada terciária. Ela vai ter um formato mais globulosa, vai ficar globular, um pouco arredondada, digamos assim, né? E quando eu tenho a associação dessas estruturas, eu vou formar a nossa estrutura quaternária. Aqui, a hemoglobina, aquela presente lá dentro das nossas hemácias, seriam, por exemplo, uma questão de estrutura quaternária. São associações de estruturas que a gente acabou de ver, né? Não é da época de vocês, né? Mas se vocês botarem depois na internet, vocês vão ver, por exemplo, telefone antigamente tinha fio. E aquele telefone, se você olhasse, né, entre o aparelho que tinha o discador ou a tecla para apertar e o fone, existia um fio de comunicação.
aquele fio era enrolado em formato de hélice. Então, ali seria um exemplo para a gente da estrutura secundária. Se você esticasse o fio inteiro e ele ficasse como se fosse uma linha reta, seria a estrutura linear, seria a estrutura primária. Só que era comum você olhar, por exemplo, né, aquela estrutura em hélice do fio largado lá na mesa e ela estava dobrada sobre ela mesma. Isso era a estrutura terciária. E se eu, por acaso, tivesse uma ideia brilhante de juntar os fios de telefones diferentes, seria a ideia da estrutura quaternária. Tá? Então, aqui é só uma outra imagem que mostra isso para a gente, essa questão da formação química dessas estruturas, onde a ligação peptídica é da estrutura primária, aí na secundária eu formo as hélices. Reparem que um aminoácido mais distante começa a interagir com o outro, e não só com o seu da frente. Depois, eu tenho a estrutura terciária, onde essa interação é maior, é famoso não só pelas pontes de hidrogênio, mas também pelas ligações de sulfetos, e a quaternária são associações dessas estruturas que a gente viu. Tá? E, em relação às proteínas, essa estrutura que elas têm, estrutura primária, secundária, terciária ou quaternária, elas podem ser, a maioria delas, modificadas. Uma informação importante, que já foi questão de prova da UERJ, por exemplo, exame de qualificação. A estrutura primária, como ela é a base para a formação da secundária, terciária e quaternária, eu não posso de jeito nenhum quebrar a estrutura primária. Porque caso essa quebra ocorra, eu vou estar quebrando o pilar daquela proteína. E aí eu não vou garantir que depois eu possa construir a proteína do mesmo jeito. Por isso, essa alteração da estrutura de uma proteína, ela pode ser reversível, aqui em amarelo, ou irreversível. O reversível é quando você altera a estrutura terciária, quaternária ou secundária e após, né, as condições favoráveis serem restabelecidas, eu consigo reestruturar do mesmo jeito que ela era antigamente. Agora, quando a gente fala que é irreversível, é porque eu estou alterando a estrutura primária. E a primária, eu já não garanto que o aminoácido primeiro vai se ligar ao mesmo segundo. Lembra? Eles podem se ligar um com o outro de qualquer jeito. Então, a desnaturação, ou seja, essa alteração da estrutura, vai ser irreversível se ocorrer na primária. Irreversível se for na secundária, terciária ou quaternária. Nesse caso daqui, então, a palavra desnaturação é o que você não pode esquecer. É a alteração da estrutura de uma proteína. E como a gente viu no primeiro slide da aula de hoje, a estrutura de uma proteína está atrelada à função. Se aquela proteína, por exemplo, permite, como na actina e miosina, uma contração muscular, e eu provoco a desnaturação dela, a alteração da estrutura, já não consigo mais desempenhar a contração dos músculos. Então, eu tenho que manter a todo tempo a estrutura da proteína, para que ela possa desempenhar a função dela. Se alguma coisa provoca a desnaturação, eu altero a estrutura, ela para de funcionar. Então, reparem que para manter a atividade biológica dessa proteína, eu vou ter ali fatores com valores específicos para ativar e tornar aquela reação possível ou para alterar, para quebrar e assim diminuir a reação química.
fatores desnaturantes, ou seja, o que pode interferir na atividade biológica de uma proteína? O que pode alterar essa função? A quebra da estrutura. E o que pode provocar essa quebra, essa alteração? Temperatura, variações da acidez, que é chamado de pH, ou a concentração de sais não altera a proteína, mas afeta a função dela. Tudo isso a gente vai ver depois no próximo capítulo, que vai ser a continuação de proteínas, mas falando especificamente das nossas enzimas. Tudo bem, galera? Então a gente vai dar aquela pausa agora. Façam a revisão desse assunto, deem uma olhada novamente nos slides, leiam um livro, tentem fazer os exercícios e anotem as dúvidas para perguntar aos professores, aos monitores. Eu tenho certeza que dessa forma vocês vão conseguir fazer um bom estudo e sanar qualquer dúvida. Tudo bem? Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera.